Buenas, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do Assessor Outlier. Aqui no canal do YouTube eu te ajudo a captar 2 vezes mais pelo digital como assessor de investimentos. E o tema da live de hoje é como captar acima de 3 milhões de reais todos os meses. Eu construí uma ferramenta que eu vou compartilhar aqui na live, vou compartilhar aqui na tela contigo e também posso disponibilizar ela na descrição do vídeo, ou melhor, lá no grupo Raiz do WhatsApp. Então, já entra no grupo Raiz, que está no link aqui de baixo da descrição, porque lá eu vou compartilhar essa ferramenta. Bom, então, vamos lá para mais uma live. E antes de começar ela, eu queria brevemente me apresentar. Eu sou o Jonas, eu fui assessor por 2 anos e captei na casa de 120 milhões. Daí fui líder também por mais 2 anos e construí um time do zero, de 0 a 25 assessores. A gente bateu mais de 1 bilhão de custódia. Eu já formei assessores top 100, um deles é o top 1 hoje da XP. E eu estou aqui para te ajudar a captar 2 vezes mais pelo digital. Bom, se tu está iniciando nessa carreira da assessoria ou está pensando em virar um assessor de investimentos, o assunto que mais vai ser falado na tua rotina, no teu dia a dia, no teu escritório, em todos os lugares é a captação de clientes e também geração de leads. Esses são os 2 pilares da tua carreira como assessor de investimentos. Claro que o objetivo final é fazer dinheiro, é ter liberdade geográfica, é ser reconhecido no escritório, receber o partnership, entrar no programa de sociedade do escritório, poder viajar, ir para restaurantes caros e por aí vai, né? São vários objetivos. Mas todos eles acabam sendo uma consequência de gerar receita em cima de uma base de clientes. E quanto maior essa base de clientes, mais receita, mais dinheiro a gente vai fazer. E isso que é o legal aqui da profissão da assessora de investimentos. É como se a gente estivesse empreendendo sem colocar dinheiro necessariamente, apenas vontade e tempo, né? Dedicação. Porque a gente vai atrás de clientes, a gente capta eles e essa carteira começa a crescer e a gente começa a ganhar dinheiro em cima dessa carteira. Então é uma profissão bem bacana, dá para empreender, dá para ser feliz, dá para ganhar dinheiro, mas tudo isso a longo prazo, tá? A gente tem que entender que é um projeto, é uma construção. Então tu vai entrar nessa profissão, não vai ser aquela coisa de ganhar dinheiro do dia para a noite, mas da noite para o dia, né? Mas é uma construção e vale muito a pena, tá? E agora eu vou, antes de entrar aqui na ferramenta, que eu vou compartilhar aqui na tela, eu gostaria de deixar bem claro então que a captação é uma das principais atividades que tu vai ter dentro da assessoria de investimentos. E a gente pode captar pessoa física, dá para captar pessoa jurídica, essa é uma frente bem forte aí que a XP está incentivando os assessores. As outras corretoras, eu não estou tão por dentro assim, mas eu sei que na XP a gente está sendo bastante incentivado a captar pessoa jurídica. Enfim, captação é tudo, é a palavra que tu mais vai ouvir na tua carreira de assessor de investimentos. E vamos aqui então para a tela. Eu preparei essa ferramenta que tu está visualizando agora. Ela se chama Funil de Captação Mensal. Preparei outra aba aqui também que é Crescimento no Ano. Conforme a tua carteira vai crescer, conforme tu vai captando clientes. E aqui a gente tem, na verdade, uma visão mês a mês, né? Então tem o mês 1, 2, 3, 4, 5, 6 e do ladinho tem o resultado do que vai acontecer caso tu consiga ter esse sucesso na captação de captar todos os meses acima de 3 milhões de reais em clientes. Olha que bacana. Vamos ver o que acontece então. Do mês 1 ao mês 12, ou seja, no primeiro ano, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma carteira, deixa eu só tirar aqui, uma carteira de 36 milhões de reais. Já é bastante dinheiro. Dá para tirar 5 mil reais ou um pouco mais com um ROA muito saudável, sem fazer loucura em carteira de clientes, focando no cliente, na verdade, né? E ele ganhando dinheiro, tu ganhando dinheiro também, ser realmente aquele ganha-ganha de verdade. E aqui, do 13º mês ao 24º, deixa eu espaçar aqui também. Olha só, então a gente já vai de 39 milhões de reais na carteira de clientes para 72 milhões. Aqui já dá para fazer
R$ 10.000 tranquilamente, tá? Como assessor de investimentos, e tu vai estar captando acima de 3 milhões todos os meses. Depois, quando a gente olha um pouquinho mais para cima, ó, antes de completar o 3º ano, antes de completar 3 anos na profissão, tu já bate R$ 100 milhões de carteira. Então olha a importância de ter constância na captação. E aí tu pode se perguntar, tá, Jonas, você tá falando em captar 3 milhões de reais todos os meses, isso aí é fácil no PPT, né? PPT aceita tudo, a planilha só vai lá, escreve e deu, tá ali a simulação. Na minha carreira, no meu histórico, eu consegui captar um pouco mais de 4 milhões na média todos os meses. Mas o que acontece? Eu não captava sempre 4 milhões todo mês, não é isso. Tem meses que a gente vai captar muito mais. E essa captação acima da média vai puxar a tua média para cima. Teve um mês que eu captei 18, então foi o meu melhor mês, tá? Como assessor. E eu não estou dizendo que tu já de cara vai captar isso, não. É uma possibilidade. Eu gosto muito de trazer a analogia do trabalho de mineração. Imagina que tu tá numa mineradora, tu tá lá com o teu martelinho, batendo todos os dias na pedra, ali na rocha, e tu tá num mundo de possibilidades. Daqui a pouco tu bate numa pedrinha e sai uma pedra preciosa, sai um ouro, um diamante ali de dentro. Na assessoria é a mesma coisa, porque tu vai estar captando clientes que tem um ticket médio de 200, 500, 700 mil reais. Mas daqui a pouco tu vai ligar para um empresário que tem 5, 10 milhões na conta. Então, esse é o jogo da assessoria. É como se tu estivesse em cima de uma mina de ouro. E a gente precisa aproveitar essas oportunidades. E vai acontecer contigo, eu tenho certeza. Mas tu precisa ter o quê? Uma captação constante. E para ter uma captação constante, a gente precisa ter números de intensidade comercial constante, beleza? Isso é o mais importante de tudo. Agora que eu já te mostrei como bater 100 milhões de reais de custódia, captando 3 milhões de reais constantemente todos os meses, eu vou ir lá para o funil de captação mensal, beleza? Antes da gente avançar no funil de captação mensal, nessa ferramenta que eu vou explicar um pouco melhor aqui no vídeo agora, já deixa teu like, comenta também alguma sugestão de conteúdo, alguma dúvida que surgir e ativa as notificações para estar por dentro de todos os conteúdos. Vamos lá então para o nosso funil de captação mensal. Ele começa com um número, que é o número de leads que a gente vai ter no nosso funil dentro de um mês, tá? Essa janela aqui é uma janela temporal mensal, ou seja, a gente quer captar mais de 3 milhões de reais todos os meses. Então a gente vai ver o que a gente precisa fazer para captar mais de 3 milhões de reais por mês. Então, o número mágico de leads que a gente tem aqui é o número mágico de 500 novos leads entrando no nosso funil de captação. E aí, a gente vai ter uma nova linha ali embaixo chamada conversão leads Bunt 15%. O que quer dizer isso? Bunt, se a gente colocar no Google, vou colocar aqui agora para a gente ver o que é. Bunt nada mais é do que um conceito de 4 linhas, né? 4 perguntas que a gente faz para um lead para entender se ele é qualificado ou não. E aí tá aqui, ó, é um termo em inglês, mas quer dizer o quê? Budget é orçamento, ou seja, ele tem ticket, ele está acima do nosso ticket médio de 100, 300, 500 mil reais, vai depender da tua estratégia. Authority, ou seja, ele é uma autoridade no assunto, ele que é o decisor final, ele que vai decidir sobre investir ou não o dinheiro contigo. Need é a necessidade em fazer esse investimento, fazer esse acompanhamento junto contigo. E timing, que é o momento dele. Ele está no momento, está no tempo de fazer essa mudança? Muitas vezes a gente vai pegar leads, a gente vai pegar oportunidades que não estão, por exemplo, no tempo delas. E a gente precisa trazer alguns gatilhos mentais, trazer argumentos para fazer com que a pessoa pense, não, eu acho que está no meu momento para investir, está no meu momento para procurar ajuda de um assessor de investimentos. E need, mesma coisa. Às vezes a pessoa acha que não precisa de nada, que está tudo bem, que não tem nenhum problema, mas a gente precisa trazer evidências, trazer de repente provas de clientes parecidos com a situação desse cliente que tu está tentando captar agora, para mostrar, ó, cara, na verdade tu precisa da minha ajuda, tem muita oportunidade melhor do que essa que tu está alocado agora no banco. E por aí vai. Se a gente não está conversando com a autoridade, com o decisor final, a gente precisa passar por essa outra pessoa, que a gente chama de gatekeeper, o guardião do portão, geralmente a secretária, para conversar com o decisor final. Se não tiver budget, aí não tem muito o que fazer, a não ser pedir indicações nichadas, indicações
sobre pessoas que têm dinheiro, que investem, que têm mais patrimônio e pedir para essa pessoa, né, que a gente está conversando agora, trazer essa indicação. Bom, então isso é o Bunch, é uma qualificação dos leads. E aqui eu trago esse Bunch, por quê? Porque de todos os leads que a gente vai gerar, a maior parte deles não estarão qualificados. Então eu coloco aqui uma régua de 15%. 15% desses leads serão qualificados para o nosso trabalho de assessoria de investimentos. Esse número pode ser maior? Pode, vai depender da tua lista, da geração de leads que tu tem, se é através de conteúdo, é cold call, é isca digital, é o webinário, enfim, tem várias e várias formas de gerar leads. É indicação, por exemplo, indicação, esse número vai aumentar bastante. Agora, uma cold call vai cair bastante. Enfim, depende muito da lista que tu está atacando, que tu está prospectando, beleza? E aí a gente vai chegar nesse número aqui, ó. A gente chega no número de 75 leads qualificados. Se eu subir para 20%, por exemplo, vai subir para 100 leads qualificados. Então, por isso, a importância de se ter ferramentas, ter listas boas, né, com contatos validados, ou também ter uma geração de conteúdo, inverter a lógica da tua captação, fazer isca digital, fazer o webinário, tudo isso ajuda a aumentar esse percentual de conversão, tá bom? E agora a gente chega numa outra etapa do funil em que a gente tem outro tipo de material, um material mais qualificado, leads com contatos validados, em que a gente conversa com o decisor, que tem dinheiro, tem ticket, também estão no tempo deles e precisam da nossa ajuda. Esse aqui é o melhor cenário, né? A gente conseguindo 75 leads qualificados para trabalhar no mês, vai ser muito mais fácil fazer essa captação. Mas, mesmo assim, uma boa parte desses leads não irão para a nossa reunião. Então, a gente precisa ter isso em mente também. Quanto melhor for a nossa ligação, mais a gente conseguir contornar objeções, mais a gente conseguir vender o sonho, ou então causar um cenário de medo, de pânico na cabeça do cliente, né? Aquele cliente que não quer ir para a reunião de jeito nenhum. Enfim, quanto mais a gente dominar essa ligação, mais a gente vai agendar reuniões para o nosso funil de captação. Então é muito importante ter uma ligação boa. Se tu estiver abaixo desse percentual, quer dizer o quê? Quer dizer que a tua ligação não está tão boa assim. Se tu tiver um percentual baixo aqui em cima, quer dizer que a tua lista de leads não está tão boa assim. Ou até mesmo a tua ligação de qualificação, né? Esse cenário aqui é mais voltado para um SDR, um BDR, uma pessoa que está ali esquentando oportunidades. Já esse cenário em diante é para o assessor de investimentos especificamente. Se tu não tem um SDR, um BDR, o teu trabalho vai ser um pouco mais dificultado porque tu vai ter que ir atrás de mais leads para ter bastante volume, qualificar eles e agendar a reunião ao mesmo tempo. Beleza? Agora então vamos ver como que fica a outra etapa do funil, em que a gente já entra no assunto de reuniões. Olha que bacana. Quando a gente tem o número de reuniões realizadas, olha só, com uma conversão de 35%, a gente vai ter 26,25, né? Vamos arredondar para 26 R1 agendadas. Vou tirar aqui a vírgula, melhor, né? 26 R1 realizadas, ó. Nesse meio do caminho também vai ter bolo, então muito cuidado para não tomar bolo. Como que a gente evita isso? Fazendo bastante follow-up, mandando mensagem, fazendo ligação, mandando algum conteúdo para o nosso lead que está no nosso funil de captação. Então, tem diversas formas de evitar bolo, né? Bom, e a nossa conversão de R1 fica na casa de 50%. Aqui, de novo, mais uma vez, vai depender muito da qualidade da tua primeira reunião. O que é uma conversão de R1? São aquelas oportunidades que fizeram a reunião contigo e vão para a segunda reunião, beleza? Então, essa é a conversão da R1 de 50%. Ela pode variar de 30% a 70%, vai depender do nível de maturidade de cada assessor de investimentos. Um assessor que já está com um comercial bom, já consegue fazer uma R1 bem feita, seguindo o padrão, a estrutura que eu mostro lá nos meus treinamentos ou em algumas oportunidades aqui do canal, já vai ter um nível de conversão bem melhor, beleza? Bom, antes de avançar, tu pode estar se perguntando, pô Jonas, mas o que captar acima de 3 milhões de reais por mês vai me proporcionar? Bom, e agora avançando para outra etapa do funil, a gente vai ter um número de R2 realizadas. O nosso funil é mais ou menos dessa forma, a gente vai ter a ligação, né, com agendamento, follow-up, R1, R2 e o fechamento.
Então, aqui no número de R2 realizadas, eu vou ter 13 R2 realizadas. Deixa eu tirar aqui. E se a gente somar 26 com 13, a gente chega num número, em mais um número mágico, de quase 40 reuniões feitas no mês. O ideal é que tu tenha 40 reuniões feitas no mês. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode subir um pouquinho esse percentual. Vamos ver se bate aqui. Já bate o número de 40 reuniões realizadas no mês, tanto R1 como R2. Se tu fizer isso, tu vai ter sucesso. Sabe por quê? Porque a tua conversão da R2 vai ser também na casa de 50%. E aqui, o que é a conversão de R2? É o número de negócios que vão até R2 contigo e ativam a conta, trazem o dinheiro, fazem a transferência, viram teus clientes. Então a conversão de R2 nada mais é do que a ativação de novas contas. Assim tu vai chegar em mais um número mágico, que é o número de mais ou menos 7 ativações de conta. E aqui a gente vai ter outro número que é o ticket médio de R$500 mil e a tua captação de 3.300.000. Observa que mesmo baixando o teu ticket médio, vamos ver, para 400 mil, já cai. Então a gente tem que subir para 450 de repente. Exato. Um ticket médio de 450 mil e 7 ativações no teu mês, tu já bate uma captação acima de 3 milhões de reais por mês. Mas tu precisa seguir exatamente o que está nesse funil de captação mensal. Se tu não está conseguindo atingir esses 3 milhões de reais de captação no mês, provavelmente alguma dessas etapas está falhando no teu dia a dia. Então, começa a anotar os teus números, tá? Se tu não anota número de intensidade de ligação, reunião, fechamento, geração de leads, isso já é um problema, porque tu não vai conseguir identificar onde que está o teu erro dentro do processo comercial. Ontem mesmo eu estava conversando com um assessor que me encontrou no parque ali, eu gosto de treinar no parque, né? Parque aberto, e ele também, daí ele me encontrou lá, a gente começou a conversar, ele contando que ele tinha muita facilidade nessa etapa aqui de esquentar leads, de qualificar leads, e que agora ele está em outro momento da carreira dele, que ele está indo para assessoria, ele está com muita dificuldade de agendar reuniões e fazer com que essas oportunidades, esses leads, compareçam nas reuniões. Então, o resumo da história, ele era SDR e agora ele está virando assessor, tá? Como assessor júnior. Qual que é o problema dele? Ele era muito bom como SDR, ou seja, ele conseguia esquentar leads, né? Dar ganhos, colocar oportunidades no funil de captação de outros assessores. Mas agora, como assessor, ele não está conseguindo ter pessoas, leads, aparecendo na primeira reunião dele. Qual que é o problema? Ele está com um problema de ligação. Então, foi o que eu falei para ele e dei algumas dicas ali para ajudar ele a ter mais pessoas aparecendo na primeira reunião dele. Então, observa o quão é importante entender, em primeiro lugar, como estão os teus números. E para isso, o ideal é que tu tenha um CRM ali, uma ferramenta para te ajudar a organizar teus números, te ajudar a organizar etapas, atividades comerciais. Esse é o primeiro passo. Depois, começa a montar relatórios. E são relatórios simples, como esse que eu montei aqui, para entender quantos leads tu tem na tua lista entrando no teu mês, quantos são qualificados, quantas R1s tu fez, quantas R2, quantas ativações e qual que é o ticket médio dessa carteira de clientes que tu está captando. Isso é o principal de tudo, tá? Ter números, monitorar esse funil e aí vai ficar mais evidente, vai ficar mais fácil de identificar em qual etapa do funil que eu estou falhando, onde que eu posso melhorar, o que eu preciso fazer, qual vai ser o meu plano de ação. Tendo isso em mãos, tu pode levar esse material para o teu líder e ele vai te ajudar a captar mais clientes para ter acima de 3 milhões de reais de captação todos os meses e, obviamente, bater aquele número que eu te falei lá no início da nossa conversa de 100 milhões de custódia, 100 milhões de carteira em menos de 3 anos de assessoria de investimentos para fazer 10, 15, 20 mil reais como assessor de investimentos aí na profissão, que está crescendo bastante. Então, se tu tiver qualquer dúvida sobre como captar cliente, tenta entrar em contato comigo de alguma forma nos comentários do YouTube, lá no direct do Instagram. Entra para a minha lista de espera, que vai estar aqui no comentário desse vídeo, na descrição do vídeo também. Então, se tu quer ter sucesso na assessoria de investimentos, consome o conteúdo aqui que é de valor e coloca em prática, principalmente. Antes feito que perfeito. Vai lá, coloca em prática tudo que eu te falei aqui, agora mesmo saindo desse vídeo, que tu vai ter bastante sucesso como assessor de investimentos. Obrigado por ficar até o final
te vejo no próximo vídeo.